Boa noite, eu salvo a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Nesse momento vamos dar início, ao nosso culto de quarta-feira, nosso culto de estudo, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Nesse momento eu vou estar orando, e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te damos graças ao Senhor por mais um dia de vida, ó Pai. E te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá, ó Deus, de estar na tua santa e gloriosa presença, Pai. Obrigada por mais uma semana que passou, ó Pai, por ter nos guardado, nos sustentado, nos fortalecido, Senhor. Também, Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, a Tua igreja, Deus, aqui no Perequê, Pai. Toma, Deus, a igreja em Tuas mãos, Pai. Abençoa, Pai. Visita nesse momento cada irmão, cada irmã, cada lar, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, grandemente, Deus, a cada família, meu Pai, fortalecendo, Pai, espiritualmente, Pai, renovando, Pai, que o Teu Santo Espírito, meu Deus, possa estar, Deus, entrando, Pai, em cada lar, Pai, nessa noite, ó Deus, e que nos fortaleça e nos renova, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa também os enfermos, Pai, que nesse momento, ó Deus, visita, Pai, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, nas UTIs, ó Pai. Aqueles, Pai, que estão com dificuldade, Pai, de respirar, Pai, que o Senhor coloque a Tua mão santa e poderosa, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor. Visita a irmã Quitéria, Pai. Derrama das tuas misericórdias sobre a vida dela, Senhor. E livra ela, meu Pai, da situação, Pai, que ela está vivendo, Pai. Cremos, Pai, que o Senhor é o Deus que tudo pode, meu Pai. E vai ser feito o teu querer, a tua vontade, Pai, na vida da tua serva, Pai. Também, Pai, todos os pedidos, Pai, que está no coração, Pai, de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Pai, que eu não sei, Pai, quais são, mas o Senhor sabe, Senhor. Que o Senhor vá de encontro, Pai, nesse momento, Pai. Se for por enfermidade, Pai, que o Senhor derrama o teu bálsamo santo, Pai, poderoso, Pai, sobre a vida de cada um, ó Deus. Se for, Pai, necessidade, Pai, financeira, Pai, que o Senhor possa estar abrindo, Pai, portas de emprego, Pai, enviando, Deus, pessoas, Pai, para estar ajudando, Pai, aqueles que estão precisando, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, desde já te agradeço, meu Deus. Nesse momento nós vamos ler a palavra, que se encontra em Romanos 5, de 1 a 8. A justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, meus irmãos? Aqui nós vemos, que Paulo nos escreve, nos encoraja aos cristãos a ficarem alegres diante das pressões, diante das tribulações, visto que elas produzem paciência ou perseverança. O Espírito que ativamente
enfrenta e vence as dificuldades da vida. Depois, a paciência produz experiência. O termo grego que Paulo usou para experiência pode se referir a um metal puro, livre de impurezas. Finalmente, a igreja, cuja experiência passou por esses testes da vida e se mostrou vitoriosa, né? Então, a gente vê aqui, né, que por mais que venha, né, as lutas, as tribulações, as dificuldades, né, quando a gente tem Deus nos dando a direção, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, tudo passa. Porque não podemos ver essas coisas maior do que Deus. Porque Deus é acima de todas as coisas, né? Se estamos passando por essa dificuldade, né, por essa epidemia, né, é porque Deus, a palavra de Deus diz que não cai nenhuma folha da árvore que não seja permitida pelo Senhor. Se estamos passando nesse momento por essa luta, não somos só nós, mas mundialmente, né? Mas Deus está no controle dessa epidemia e de todas as lutas e tribulações que vier, que nós possamos colocar nossa esperança, nossa confiança em Jesus. Ele venceu e em nome de Jesus nós também venceremos. Que nós possamos sempre estar com nossa fé firmada na rocha, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não podemos temer, né? Não podemos ter medo de nada, porque Deus é conosco em todos os momentos de nossas vidas. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, né? Porque na hora que está tudo bom, tudo bem, é muito bom. Mas também, para nós sermos provados, né? Para a gente vencer, a gente precisa passar por prova. Porque sem provação não há vitória, né? Mas a nossa vitória vem em nome de Jesus, né? A palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos esse Senhor como único Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Nesse momento eu vou colocar 2 louvores e em seguida o pastor vai estar levando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar abençoando a igreja, abençoando o pastor Marcelo, a sua família, que Deus possa estar derramando sobre eles livramento, né? E guiando ele no caminho reto, como também a sua igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o mal não teria acontecido. Lembra, mestre, ele era o teu amigo. Hoje eu ouço a tua voz. Hoje eu removo a pedra, hoje eu faço a minha parte. Hoje eu retiro a faixa que impede o meu milagre. Ainda que seja morto, vivo.
tua voz. Hoje eu removo a pedra, hoje eu faço a minha parte. Hoje eu retiro a faixa que impede o meu milagre. O meu milagre. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Basta uma palavra de Deus. Basta uma palavra de Deus. Basta uma palavra e tudo volta ao seu lugar. Tire a pedra, remova a faixa, veja com seus olhos, tudo volta ao seu lugar. Sonhos que estavam mortos, projetos paralisados, veja com seus olhos, tudo volta ao seu lugar. Tudo volta ao seu lugar. Tudo volta ao seu Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Basta uma palavra de Deus. Basta uma palavra de Deus. Basta uma palavra e tudo volta ao seu lugar. Basta uma palavra de Deus. Basta uma palavra de Deus. Basta uma palavra e tudo volta ao seu Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo o louvor, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Tenha um dia abençoado. Hoje, culto de quarta-feira. E que bom poder estar com os irmãos, assim, virtualmente, sabendo que Deus está cuidando de nós. Amém? Deus cuida, Deus tem nos dado saúde, a sua mão tem nos provisto de tudo. Louvado seja Deus. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos para a reflexão de hoje encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 1, e o seu versículo de número 5. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz a palavra do Senhor. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Oremos. Querido Deus, louvado e exaltado seja teu grande nome. Pai, muito obrigado por esse texto bíblico. Obrigado, querido Deus. O Senhor tem conduzido a sua igreja sempre à vitória
E querido Deus, que nesse momento o Senhor possa trazer a nós, a nosso coração, a nosso espírito, a lembrança, querido Deus, de que pela palavra o teu povo é guiado, pela tua palavra o teu povo é nutrido, pela tua palavra o teu povo é vitorioso. Recebe toda adoração, recebe toda exaltação e que o Santo Espírito do Senhor nos guie a toda a verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Nós queremos, nesse texto, falar de uma pessoa. Tem 3, né? 4 com que escreve. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, mas aqui nesse texto vai fazer menção de 2 pessoas que não estão na caminhada com Timóteo, nem com Paulo. Vai falar de Eunice, a mãe, de Timóteo, e Loide, a mãe de Eunice e vó de Timóteo. No próximo domingo é o Dia das Mães, mais uma festa em quarentena. Foi a Páscoa em quarentena, foi o Dia do Trabalhador em quarentena, o Dia da Mãe em quarentena. Muitas festas, muitas datas importantes estão passando em quarentena. Mas acreditamos que até para o final de maio iremos voltando aos poucos às profissões, à nossa vida. Eu acredito sim que final de maio terminará tudo isto e em junho poderemos rever-nos pessoalmente, sim? Tanta saudade, né? Nesses dias. Mas louvado seja Deus. Domingo é o Dia das Mães, e aqui tem uma mãe, Eunice, que foi fantástica. A Bíblia diz que Paulo, Paulo vai conhecer esta família em Atos, capítulo 16. Na sua primeira viagem, quando ele faz a primeira viagem, ele vai conhecer, está escrito em Atos 16, versículo de número 1, vai conhecer em Listra. Vai conhecer em Listra esta família. Mas foi de vital importância ter conhecido esta família. A Bíblia diz que, nesse versículo que eu acabo de falar, Atos capítulo 16, versículo 1, diz que Eunice era crente, mas além de crente, judia, israelita da Shema. Era uma judia convertida ao cristianismo. Mas o pai era pagão. O pai não era temeroso do Senhor. E ali se encontraram, conheceu a Timóteo. Este jovem Timóteo, talvez teria nessa época alguns, no dicionário, historiadores, dizem que ele tinha entre 20 e 25 anos. Bem jovem, né? Um moço bem jovem. Mas para Paulo, a companhia de Timóteo foi fantástica, porque foi leal, foi leal. É difícil encontrar gente leal na caminhada. Foi um fiel colaborador, Timóteo foi um fiel colaborador. E a sua ajuda verdadeiramente foi essencial no trabalho missionário do apóstolo Paulo e abençoado na vida de Timóteo. Este relacionamento de discípulo para discípulo, foi uma confiança e uma amizade tremenda. Paulo vai citá-lo pelo menos umas 13 vezes, 14 vezes no Novo Testamento.
Aí você vê a importância de Timóteo, sim, a importância de Timóteo na vida do apóstolo Paulo. Paulo vai chamar ele também de filho na fé, e Timóteo chegou a ser líder, chegou a ser pastor, obispo, como chamam, né? Chegou a ser obispo, trabalhou em Éfeso, esteve com Tito também, sim? Homem de Deus, em vários lugares passou. Mas o que eu quero resgatar, sim, é a vida desta mulher, a vida de Eunice. Nós domingos estaremos à distância, sim? Talvez você festeje pela televisão, assista algum programa domingo, sim? Algum programa de auditório, que se resgatem, sim? Estes valores a mãe. Muitas vezes, nós, filhos, reproduzimos aquilo que os nossos pais foram, ou às vezes, o que os nossos pais nos ensinaram. Aqui, na Bíblia, não vai se falar muito de Eunice, mas se fala assim de Timóteo, muito. No Novo Testamento você vai ver em várias cartas. Você vai ver isso em Atos, você vai ver em Colossenses, você vai ver na própria epístola de Timóteo. Sim? Verdadeiramente, Paulo não vai escatimar tinta em escrever. Você vai ver isso em 1 Coríntios, em Romanos, em Filipenses, em Tessalonicenses, em Filemão. Sim? Paulo vai falar muito bem sempre da colaboração e da lealdade deste amigo no ministério, a qual também, de discípulo para discípulo, ele se tornaria também um pastor e evangelista, o nosso amado Timóteo. Mas, domingo, nós estamos lembrando, mais uma vez, das mães. E aqui nós vemos, no versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 1, que Paulo faz uma menção muito importante. Diz assim: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. E aqui esta menção é muito importante. Uma mulher disse o texto sagrado em Atos, que tinha pai descrente, Timóteo, sim? Era um pai grego, pagão, senão Paulo também iria citá-lo como citou a mãe, mas judia e crente, sim? Além de judia, crente. Uma mãe que soube lidar através da sua fé, sim? Através da sua fé, soube lidar com seu marido descrente. Quando Paulo fala isso em Atos capítulo 16, versículo de número 1, conhece já o Timóteo, grande, sim, grande, com 20, um pouquinho mais de 20 anos, e esta característica, o pai ainda pagão. Não diz quando se converteu a mãe de Timóteo. Só diz que é crente e judia, mas não diz o tempo de conversão. Talvez se converteu, ou talvez era convertida quando casou com o pai. Acredito que não. Ela se converteu depois de casada. Mas quando estava grávida de Timóteo, quando estava um pouquinho maior, não sei. Mas acredito pela saudação aqui, pela lembrança do apóstolo Paulo, Timóteo deve ter mamado das escrituras, sim? Desde novo, desde criança. E gostaria de resgatar a pessoa de Eunice, a mãe de Timóteo. Uma senhora judia, que tinha valores judaicos,
Você sabe que o judeu é ensinado desde pequeno com as escrituras e rituais judaicos e israelitas, no caso, né? A guarda do sábado, as comidas impuras que não se podem comer, as coisas que não podem ser feitas, a guarda de algumas datas, tudo isso permeava o imaginário judaico. Mas a mulher, além de ser judaica, é convertida ao Evangelho. E ela tem que lidar com seu esposo grego, com seu esposo pagão. E aqui nós vemos o jogo de cintura que esta mulher teve, em saber diferenciar o amor pela sua família, o amor pelo seu esposo, e diferenciar, sim? E diferenciar tudo isto, o tato que tem que ter uma mãe, uma esposa, quando não se tem um esposo praticante da palavra. Não é fácil, não é fácil. Eu tenho visto na caminhada centenas, por não falar milhares, de mulheres, tanto aqui como na Argentina, de mulheres crentes, fiéis, e o marido não. Sim, o marido não. E Eunice é um caso deste. Sim? Eunice, uma mulher que tinha todo um imaginário judaico, além de mais, uma conversão genuína a Jesus Cristo. Paulo ressalta isto neste próprio versículo, uma fé, sim? Uma fé genuína, sim? Sem fingimento. E além do mais, o texto diz que tinha uma mãe, Loide, sim? Outra mãe, a mãe de Eunice, não deixa de ser mãe, Loide. O texto nos diz se Loide habitava com casal, com Eunice e o pai de Timóteo. Mas já pensou? Vamos fazer uma hipótese, sim? Vamos fazer uma hipótese. Já pensou Eunice coabitar com um marido que não é crente e ainda também tem a mãe morando com ela? Mas não foi trabalho para ela poder instruir o menino no caminho que deve andar. Eunice, ainda que morasse com sua mãe, Loide, sim, ainda que morasse com sua mãe, ela também tinha seu esposo e criou um menino na fé. Timóteo disse que tinha uma fé tremenda. Mas podemos ver aqui desculpe, irmão. Desculpe, igreja. Podemos ver aqui a dedicação desta mãe. Hoje não é diferente. As mães que se desdobram, sim? Mães que se desdobram, trabalhando muito, trabalhando com uma carga horária assombrosa, e tem que cuidar do esposo, como Eunice cuidava, e além do mais, instruir os seus filhos. Não é só obrigação do pai, é obrigação também da mãe. Mas também não é só obrigação da mãe, é também do pai. Sim? Nunca foi fácil criar filhos no caminho do Senhor. Quando são pequenos, sim, é coisa boa. O problema é quando tornam-se adultos, a carga familiar e tudo isso que a gente conhece. Mas Paulo vai ressaltar esta fé do menino através da fé da mãe e da avó. Duas mulheres que marcaram a história de Timóteo,
a caminhada de Timóteo, mas a fidelidade, a amizade, companheirismo, integridade desse jovem discípulo amigo do apóstolo Paulo. Muitas vezes nós vemos hoje um jovem ou uma jovem e nós falamos, às vezes, sim, às vezes, não sempre, sim, há exceções, mas quando conhecemos certos jovens, a gente valoriza o trabalho das mães, porque são elas, sim, são as mães que às vezes passam mais tempo com os filhos. Os pais não escatimam escolher trabalho. Muitas vezes trabalham de noite, muitas vezes finais de semana, e a mãe muitas vezes leva o seu filho junto com ela para a escola bíblica dominical, para os trabalhos de final de semana, e não é que fica relegado tudo para a mãe, não fica relegado tudo para a mãe. Mas o trabalho, às vezes, pelo qual os esposos, os homens, têm se endereçado, essa atribuição cai sim no colo da mãe. E a mãe leva os seus filhos. E louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, quando a mãe vai junto com os filhos para os trabalhos de domingo na igreja. Hoje, quando nós vemos os lares destruídos, sim? Lares destruídos. Muitas vezes as mães não conseguem levar a carga sozinha. Eunice tinha um marido pagão, um marido descrente, mas ela conseguiu levar à frente o seu matrimônio com este homem. Não vai falar da conversão em todas as epístolas, tanto da primeira como da segunda de Tiago, não vai contar, não vai falar da conversão do marido, da Eunice, mas ela conseguiu lidar por muitos anos, com um marido pagão, e o filho crescendo, e o filho tornando-se um discípulo, seguidor de Cristo, e companheiro fiel de Paulo na caminhada missionária, um homem leal, um homem amigo, um homem fiel a Deus e às Escrituras, está retratado isso nas epístolas, um homem íntegro. E Paulo louva a Deus agradecendo a fé da mãe Eunice e da avó Loide, duas mães que marcaram a história desse menino. Nós estamos num século que talvez seja o último, século XXI, a qual é tão difícil, sim? Como nunca antes. Às vezes chamar a atenção dos filhos, sim? Hoje com esse aparatinho aí, o celular, o videogame, sim? Tira a atenção muitas vezes dos filhos, e até quando talvez você, pai, queira falar com eles, mãe, você queira falar com eles, ele não presta atenção porque está no seu joguinho, na sua diversão, no seu lazer. E todo o contexto que nós estamos vivendo nesta década, última década, sim, aliás, começou agora, né, a década do 20. Então tudo isso nos leva a engrandecer as nossas mães, as mães que são contemporâneas nossas, sim? A mãe que estão fazendo tudo para criar os seus filhos na demonstração do Senhor. Você quer ter um filho como Timóteo? Um filho fiel ao Senhor, fiel às Escrituras, amigo dos homens de bem, companheiros na caminhada de pessoas de bem. Você tem um legado para deixar. Você tem um legado, a sua fé. Olha, nós temos coisas, sim, para deixar a nossos filhos. Talvez uma herança, pequena herança, os carros, sim, não sei, coisas materiais que se deixam para os filhos. Mas o legado mais importante que uma mãe pode deixar para seu filho é a sua fé.
a sua fé. Foi quando seu filho, muitas vezes, não foi nem 10, nem 20, não. Talvez a vida toda de criança, ele viu a mãe orando. Ela viu a mãe orando, sentada, deitada, de joelhos, em pé. Viu a sua mãe louvando dentro de casa. Na igreja não. Na igreja todo mundo faz isso. Todo mundo não, né? Todo mundo, pessoal que vai para a igreja tem que cantar, tem que orar, né? Mas em casa. É aí onde os filhos veem o verdadeiro pai e a verdadeira mãe, o dia todo, sim? E os filhos que são sadios lá na frente, os filhos que são de fé lá na frente, os filhos que verdadeiramente têm se enveredado, sim? Têm se enveredado na caminhada, são aqueles que viram e presenciaram a fé de seu pai e de sua mãe, mas principalmente da sua mãe. Volto a repetir, por quê? Porque às vezes está relegada a carga laboral é maior importância para o pai. Não que a mãe não trabalhe, a mãe trabalha muito, às vezes dentro e fora de casa, sim? Mas que bom é quando uma mãe cumpre esse rol fantástico que cumpriu Eunice, uma mulher de fé, uma mulher de garra na fé, sim? Uma mulher que, independente dos tempos passarem, independente das condições dificílimas que sempre existiram, ela conseguiu transparecer sempre e deixar esse legado, essa herança e importância para Timóteo, a fé. Que o Senhor nos ajude nesses dias tão dificílimos, sim? Esta geração, a nossa, que já está avançada, talvez em idade, possamos deixar esse legado. Que nossos filhos, lembre que está citada também Loide, uma avó, sim? Você também como avó, sim? Mãe, 2 vezes, avó, também possa ensinar os seus filhos, seus netos na fé, sim? O mundo mal cria os netos. Tem gente que não aprende a viver nem com os filhos, sabe? E nem com os netos. Deus dá 2 oportunidades para os filhos e não sabe criar filhos. Aí depois dá uma segunda oportunidade com netos, filhos dos filhos, e mal cria a outra geração, né? Deus tenha misericórdia dessas mães e vó que não entenderam a caminhada cristã, mas nós, na casa do Senhor, nós que somos discípulos de Cristo, devemos criar os nossos filhos na admoestação do Senhor e os nossos netos, os filhos dos filhos, com o mesmo amor e com a mesma disciplina que criamos os nossos filhos. Que o Senhor nos ajude nestes dias tão dificílimos a ser como Eunice e a ser como Loide. Sermos homens de fé, mulheres de fé, para criar filhos, netos, segundo a palavra de Deus. Que na moda deste mundo, sim, aquilo que dita a moda deste mundo nunca venha a fazer parte dos nossos arraiais e muito menos das nossas tendas, sim? Que nossas tendas habite e reine o senhorio de Cristo, que nossos filhos também habite e reine o senhorio de Cristo, e que o Senhor faça, assim como Timóteo, um homem de Deus para a sua caminhada, para a congregação dos fiéis, o Senhor faça dos nossos filhos homens e mulheres íntegros de fé, com fé sincera, com fé genuína, não uma fé fingida, não uma fé aguada, não, fé constante, porque nestes dias prevalecerão os de fé. Lembre-se as palavras de Jesus: quando ele vier, achará fé na terra. Que a fé nossa e a dos nossos filhos seja parecida com a de Timóteo, uma fé sincera, uma fé genuína, que foi ensinada e partilhada pela mãe Eunice. Que o Senhor nos ajude e que nós ajudemos a geração que vem, filhos e netos, a viverem pela fé.
Amém? Não desmaie o coração do seu povo, não desmaie o coração da mãe, que neste domingo, neste final de semana, independente do presente que você possa ganhar, sim? Eu não sei se seu filho poderá vir à sua casa, independente de, nós somos da fé e queremos deixar este legado. Se há pelo menos uma coisa para deixar, que deixemos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo como herança, como legado às futuras gerações. Deus nos abençoe grandemente e tenha uma semana na presença do Senhor. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Toda a Tua palavra é viva e eficaz. Toda a Tua palavra traz edificação para o crente. Toda a Tua palavra vivifica o nosso espírito. Pai, te louvamos por este versículo bíblico, ali em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que fala a respeito da fé de Timóteo, uma fé genuína, uma fé sincera, que vinha através da fé da sua mãe e através da sua avó Loide. Uma família de fé, uma família que soube levar à frente, independente do seu contexto, a contexto hostil do Império Romano, um contexto de escravidão, sim, do Império Romano, mas eles conseguiram, independente da circunstância, independente do contexto familiar, eles souberam viver a fé, partilhar a fé, principalmente as mães. Que importante ter uma mãe crente. Que importante ter uma mãe com fé. Que importante para estes dias ter uma avó com fé. Uma avó que ensine também o neto não a orar, a andar pela fé. Que bom ter uma avó e uma mãe cheias de fé, fé genuína, fé verdadeira, fé no Cristo que salva, no Cristo que restaura, no Cristo que faz maravilha. Que importante ter uma avó e uma mãe de fé. Ah, querido Deus, seria tão importante que as pessoas conhecessem, aquelas que não fazem parte da nossa fé, conhecessem, sim, a Dona Maria, a Dona Laura, sim, a Dona Helena, a Dona Alessandra, essas crianças de hoje conhecessem as nossas mães, as nossas avós, que hoje estão no rol de membros das igrejas batistas. Que o Senhor nos ajude, sim, a ser esse tipo, a ter esse tipo de fé, não uma fé fingida, não uma fé de conveniências, senão uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé em Cristo Jesus. Deus nos abençoe, Deus nos faça sempre homens experimentados, mulheres experimentados na fé. Oramos agradecidos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a amada igreja, em nome do Senhor Jesus.